Olá, professor Tiago Martins, mais uma vez aqui na área. E agora com a aula 5 do nosso curso completo de ética profissional para o exame de ordem, com certeza o curso mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube, gratuito para você, assim como o material que eu preparei para você, é só você clicar no link aqui embaixo, que você vai poder obter todos os materiais desse curso de forma gratuita. Como eu disse, estamos na aula 5 e eu te peço, a título de retribuição, deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo com quem ele possa se interessar, com teu amigo, com a tua amiga que está estudando para o B, com o pessoal da faculdade, com o pessoal do cursinho, com o pessoal do estágio, enfim. E claro, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo aqui, tá bom? Sem mais delongas, solta a vinheta. Olá, galera aí que está assistindo a gravação. Aula 5. Essa aula 5 só vai ter uma parte, tá? Então fique bem focado. Hoje nós vamos estudar inscrição no exame de ordem. E aí, a galera da mentoria aqui tá alvoroçada, né? Porque hoje saiu o resultado do 33º exame de ordem. E aí o pessoal já está aqui idealizando que no listão lá de aprovados do 34º, 35º, 36º vai estar o nome deles aqui com toda certeza. A gente está gravando essa aula no dia 12 de 1 de 2022, dia que saiu o resultado preliminar dos aprovados na segunda fase do 33º exame de ordem. Se você aí foi aprovado nesse exame, meus parabéns. Se você aí não foi aprovado, está na batalha, novamente aqui, receba o meu abraço, tá bom? Mas a gente continua aqui. Galera da mentoria, tudo ok? Vamos lá, todo mundo aí, o pessoal lá no YouTube está comentando, né? Está comentando, dizendo que vai passar. E a galera da mentoria aqui comigo, vocês sabem que eu só começo a aula se vocês responderem, principalmente hoje, né? Principalmente hoje que saiu esse exame, resultado desse exame. Então, a pergunta hoje vai ser diferente. Estou falando com pessoas que já colocaram seu nome no próximo listão de aprovados do exame de ordem? Sim ou não? A resposta hoje é sim ou não. Estou aqui falando com pessoas, estou aí conversando com pessoas que já colocaram seu nome no listão dos próximos aprovados no exame de ordem? Ah, sim, sim. O pessoal está respondendo sim aqui no Zoom. Você escreva aqui, ó, aí embaixo, seu nome já está lá. Já mentalize seu nome lá naquele PDF enorme, imenso, tá? Seu nome já está lá. Vamos começar aqui, gente, a nossa conversa. E é claro, você aí que está assistindo a aula no YouTube, deixa teu like, deixa teu joinha, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo lá com o pessoal da faculdade, do cursinho, tá? Vamos ajudar a aumentar a nossa autoridade aqui junto ao algoritmo do YouTube. Hoje, já, graças a Deus, nós somos o maior canal em produção de conteúdo em direito ambiental, o YouTube que já diz isso, e em breve estamos buscando ser também em ética profissional e conto com a tua ajuda, tá bom? Em troca disso, você recebe esse conteúdo gratuito e se você quiser o material que a gente utiliza em todas essas aulas, só clicar aqui no link aqui embaixo, tá? Que você vai ter acesso gratuito a todos esses materiais. Estamos na aula 5. Se você está chegando agora aqui no YouTube, nós temos aí a aula 4, a aula 3, parte 1, parte 2, a aula 2, parte 1, parte 2 e a aula 1, parte 1, parte 2, tá bom? A aula 4 é só uma parte e essa aula 5 também vai ser só uma parte, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa conversa sem mais delongas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Galera da mentoria, só me respondam. Então, se está aparecendo para vocês o material, tudo ok? Só organizar aqui, tudo certinho, beleza. Então vamos começar esse nosso papo, né? Gente, nosso papo hoje ele vai versar do artigo 8º, 9º e adiante aqui da Lei 8.906 de 94. Tá? Você bem sabe que a Lei 8.906 de 94 é o nosso estatuto da ordem, o estatuto da advocacia e da ordem dos advogados do Brasil, né? É o nosso famoso EOAB. E aí eu faço uma pergunta sempre para os meus alunos, é o seguinte, galera, o que é preciso para você se tornar advogado? Aí todo mundo, passar no exame de ordem, né? E vocês estão vendo hoje pelo Instagram, né? Pelo Instagram e pelas redes sociais da vida, o pessoal dizendo que passou no exame de ordem e já falando, sou advogado, sou advogado. Legal, com certeza você já é, né? No nosso coração você já é, e você superou com certeza a etapa mais complexa dentro, dentro dos
dos critérios, dentro dos requisitos para você se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas passar no exame de ordem, eu ia dizer mero fato, isso não é mero, né? Você conseguir, né, passar no exame de ordem é um requisito importante, é o mais difícil, com toda certeza, mas ele por si só não basta para que você se inscreva. Então, não adianta você chegar lá na OAB e dizer, olha, passei no exame de ordem, não é minha carteira. Não é assim. Você tem outros requisitos a serem cumpridos. E esses requisitos, eles estão no artigo 8º do Estatuto. Tá? Eu fiz aí para você um infográfico, um organogramazinho, para que você veja quais são essas etapas. E a gente vai analisar uma por uma. Tá? Todas elas estão previstas no artigo 8º da Lei 8.906 de 94. Olha lá. Está aqui o artigo 8º, e aí eu trago para você, já eu volto para o organograma, tá? Vai ficar mais fácil depois que a gente analisar a norma. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa analisar é que o pleiteante à inscrição no exame de ordem não, o pleiteante à inscrição, tá, na Ordem dos Advogados do Brasil, o primeiro ponto, ele tem que comprovar sua capacidade civil. O primeiro aspecto que ele tem que comprovar é sua capacidade civil. Então, ele precisa comprovar sua capacidade civil, por óbvio, né? Ser maior de idade. Tiago, emancipado. Bem, é possível, tá? Mas nunca vi a FGV entrar nesse mérito, nem a própria OAB. Então, ele precisa ser maior de idade, estar pleno gozo das suas capacidades mentais, para que ele possa, então, para que essa pessoa possa, então, de fato, começar ali a pleitear a sua inscrição dentro do exame de ordem. Segundo ponto, eu vou voltar lá para o organograma com vocês, tá? Ó, diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Nós vamos depois conversar sobre a possibilidade daquela pessoa que estudou em instituição estrangeira, tá? Comprovar esse requisito. O terceiro requisito muito importante, olha, é o título de eleitor e quitação de serviço militar. É claro que esse aqui é exclusivo aos rapazes, tá? É exclusivo aos rapazes. Só que, olha só, esse requisito, ó, título de eleitor e quitação de serviço militar, ele só vai ser cobrado se o pleiteante for brasileiro. Isso aqui já demonstra o possível fato. Ó, eu trouxe para vocês a pessoa que estudou em instituição estrangeira, mas pode ter sido brasileiro. Mas aí, eu faço uma pergunta. É possível um estrangeiro, um norte-americano, um português, um libanês, vir a exercer a advocacia no Brasil, solicitar sua inscrição na OAB? Eu já respondo para vocês, sim, é possível. Tá? E o Estatuto traz esses critérios. Olha só, vamos andar. Tá? Vamos andar. Segundo ponto, olha só. Aí vem aqui, olha, a nossa aprovação, aquilo que a gente tanto busca, batalha, né? E a gente às vezes acha até que é o critério único, é o quarto elemento. É o quarto elemento. É claro que você, já vou falar para vocês, tá? Porque surgiu muita dúvida. Eu digo assim, olha, é o quarto elemento. Aí todo mundo diz assim, Thiago, então eu já tinha que ter ido lá na OAB comprovar capacidade civil, levar meu diploma. Não estou dizendo que é isso, tá? Até porque você pode fazer o exame de ordem no nono período, né? Você pode ser aprovado no nono período. Então, o que acontece? Antes mesmo de se formar. Então, o que acontece? Quando ele aparece aqui em quarto elemento, aqui, prestando atenção, galera, você aí do YouTube, é a comprovação. É a comprovação. Assim que vocês forem aprovados no exame de ordem, vocês vão receber um diploma. Não é o diploma de bacharel, é o diploma de aprovado mesmo. Emitido pela Escola Superior de Advocacia aí da seccional de você. Você está aqui, o pessoal aqui comigo do Pará, né? Do qual amanhã eu tomo posse como conselheiro seccional, gente. Estou muito feliz, também uma nova etapa aí da minha carreira acontecendo. E aí, qual é o ponto? Qual é o ponto? A ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, vai emitir um diploma para você dizendo que você passou. E aquele diploma já não diz assim, olha, essa pessoa é advogada já. Não, esse diploma é um documento. Aí, munido desse documento, você vai solicitar a sua inscrição junto com outros elementos comprovatórios que você vai precisar levar, tá? Então, olha só, você vai precisar comprovar que você passou no exame de ordem. Eu, por exemplo, a minha história é a seguinte, tá? E depois eu vou contar a minha história em relação ao exame de ordem e tudo mais, em relação para vocês aqui, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas qual é o ponto? Eu passei no exame de ordem, mas só fui solicitar a inscrição um tempo depois, porque eu estava no mestrado, estava sobrecarregado. E na minha época,
foi o primeiro ano que podia fazer antes de se formar. E eu não fiz, não era comum, não era hábito ainda. Tá? Acho que foi o primeiro ano, salvo engano, poderia fazer no nono. Então eu fiz depois de me formar, ali eu já estava no mestrado. Então eu guardei um pouco, né, para ir me inscrever depois que eu passei. Passei e guardei um pouco para me inscrever. Já quando eu já tinha terminado os créditos do mestrado, já estava com a dissertação adiantada, eu fui lá. Não tinha proposta de um escritório na época, eu fui sócio de alguns amigos, o escritório acabou não dando certo, mas tinha essa possibilidade, eu fui lá e me inscrevi, solicitei minha carteira. Então, nesse momento, foi que eu levei a comprovação que eu tinha passado no exame de ordem. No exame de ordem que tinha acontecido um ano e meio antes, tá? Da época que eu fui solicitar. Olha só, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Gente, tá? A gente vai estudar, na próxima aula, a gente vai estudar ainda licença e cancelamento, tá? E depois, logo em seguida, a gente vai estudar impedimentos e incompatibilidade, tá? Vai ser nessa sequência. Mas eu vou adiantar para você. O que é incompatibilidade? Não confunda, primeiro ponto, não confunda esse termo com a palavra impedimento. Não confunda esse termo com a palavra impedimento, tá? Impedimento é uma restrição na tua advocacia. Você até pode advogar, mas com algum limite. Não vai poder advogar contra Beltrano, fulano, fazer isso, fazer aquilo, mas você pode. Uma pessoa que é impedida, ela vai poder se inscrever, tá? Ela vai poder se inscrever. Por exemplo, um funcionário público que não está no rol lá do artigo 28 que fala sobre as incompatibilidades, só que eles são proibidos de advogar, tá? Então, se você é impedido, por exemplo, você trabalha numa autarquia, mas você não ocupa nenhum cargo que te incompatibilize com a advocacia, só te impede. O que é impedir? Restringe. Você vai poder tirar a sua carteira, mas não vai poder advogar contra a fazenda pública que te remunera, por exemplo. Tá? Mas isso deixa para a gente entender um pouco mais à frente. É só para você entender que incompatibilidade não é a mesma coisa que impedimento. Tá? Não é a mesma coisa que impedimento. Então, aqui, nessa análise que vai ser feita sobre impedimento, ó, não exercer atividade incompatível, caso aqui, ó, a OAB vai fazer uma análise se você pode advogar, é sim ou não. Não é se você é impedido, se você vai poder advogar contra A, contra B, contra C. Não, é se você pode ou não receber sua carteira. Então, ela vai fazer uma análise de compatibilidade. Tá? Então, você vai ter que comprovar esse requisito aqui. Ó. Você vai ter que comprovar que você é compatível com a advocacia. Tá? Vai ser feita uma análise, por exemplo, se você, nós temos, por exemplo, nas faculdades, hoje é muito comum eu ter alunos policiais militares, dessa honrosa corporação que é a Polícia Militar, e também policiais civis, né? Que policiais civis, de regra, tem nível superior, mas não precisa ser bacharel em direito. Aí depois já estão lá dentro da polícia, querem se tornar bacharéis em direito e tudo mais. Isso é fenomenal, muitos deles querem galgar ali o passo ali para se tornar delegados, enfim. Aí o que acontece? Esses alunos, depois eles até fazem exame de ordem. A gente vai ver que não, vai acabar nem sendo impedimento para eles fazerem exame de ordem. Só que não vão poder se inscrever na OAB, não vão poder solicitar a sua inscrição, ou se solicitarem, eles vão parar nesse requisito aqui. Por quê? Porque a atividade policial ela é incompatível com a advocacia. Aí, ou seja, Thiago, o que essa pessoa vai precisar fazer? Ela vai precisar se compatibilizar com a advocacia. Como assim? Se é um policial, se ele quer advogar, vai ter que ser da polícia. Ou vai esperar se aposentar. Mas bem aqui vai ser comprovado, vai ser analisado se você é compatível, se você não exerce nenhuma função que te impossibilite de advogar, que te torne incompatível. E aqui, gente, não vamos usar o termo impedir. Tá? E com todo respeito a colegas que gravam vídeos aqui também, muito bons no YouTube, mas muitos usam esse termo, olha, aí vai ver se você não é impedido. Não. A gente não pode usar um termo atécnico, a gente tem que usar o termo dentro da técnica que ele exige. E o termo impedimento, com base no próprio estatuto, é outra coisa. Não é sinônimo de incompatibilidade. Então, nesse quinto momento aqui, a gente vai ver se essa pessoa ela é compatível com a advocacia. Você aí em casa, tá entendendo? Tranquilo? Qualquer coisa me manda. Eu tô recebendo mensagem no direct, viu? E tem gente de outros países. Recebi, tem gente que mora na Guiana, tem gente que mora em Portugal, tem gente que já se do Paraguai, né? Portugal, assim, umas 6 pessoas já, umas 6 ou 7 pessoas já conversaram comigo. E tem outro país da Europa aí que eu não lembro agora qual foi, também que fala comigo. E tem gente dos Estados Unidos também. Olha só que bacana está chegando. E galera da mentoria, até aqui, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Deixa eu fazer o meu listão. Você aí que está acompanhando as aulas já conhece todo mundo aqui, né? Vamos lá. Davi, Elizabeth, Caroline, Natane, Nicole,
Rayane, hoje o Roberto está como Robert, o nome dele. Vanderlene, tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza? Então vamos andar. E aqui eu quero a atenção de vocês, galera da mentoria, e você assistindo aqui em casa. Eu quero a atenção de você, tá? Porque aqui a gente tem novidade, tá? Novidade, Thiago, novidade de 2019, mas está em 2022, meu filho. Mas teve pandemia logo em 2020, tá? E não teve tantos exames de ordem quanto a gente queria, e aqui essa parte ainda não foi cobrada. O que acontece? Em 2019, isso aqui não é que isso aqui passou a ser cobrado a partir de 2019, não estou dizendo isso. Mas o que aconteceu? Em 2019, o Conselho Federal da OAB, o Conselho Federal da OAB editou, e sim, o Conselho Federal edita súmulas, tá? Editou 3 súmulas que falam sobre idoneidade moral no âmbito da inscrição. A súmula 09, 10 e 11, elas estão aqui no nosso material. E elas vão falar sobre idoneidade moral, num aspecto específico, muito, muito, muito relevante para os dias atuais. Mas qual é o ponto? Olha só. Olha só. O sexto requisito, e muito importante a ser analisado, é que você vai ser avaliado quanto à sua idoneidade, quanto à sua capacidade idônea, né? Se você é idôneo para exercer a advocacia. Então, vai ser verificado se você tem idoneidade moral, se você, por exemplo, não é uma pessoa que utiliza contumazmente entorpecentes, se você não está envolvido em atividades escusas, se você, por exemplo, não se enquadra nos quesitos, nos critérios da súmula 09, 010 e 011 do Conselho Federal da OAB. Então, eu vou verificar se essa pessoa é idônea. Se for uma pessoa inidônea, com base no que diz o estatuto, eu não vou autorizar. Ela pode ter passado no exame de ordem, ela pode não ser incompatível, ela pode ter o diploma, ter a quitação militar, eleitoral, tudo. Mas, se for considerado e comprovado que ela não é idônea ao exercício da advocacia, ela não poderá se inscrever. Isso é perpétuo, Tiago? Não. Desde que depois ela comprove que se tornou idônea, ela vai poder se inscrever, mas naquele momento será proibido. Mas eu quero que você preste atenção em outra coisa, tá? Em outra coisa. A OAB, a estrutura, o sistema OAB, ela não pode penalizar uma pessoa que não está inscrita, que não faz parte dos quadros. Então, esse momento aqui em que a pessoa ela não é considerada idônea para exercer a advocacia, isso aqui não é uma punição, não é uma sanção, é apenas um indeferimento, prestem atenção, é apenas um indeferimento de um pleito de inscrição. Você pediu para... Posso me inscrever no OAB? Não, você não pode, porque você não é idôneo. Eu não estou te punindo, não é uma punição. Não se compara, por exemplo, quando o advogado já é inscrito e ele se torna inidôneo. Já é advogado e se torna inidôneo. Nesse caso, essa pessoa ali será excluída. Ela vai sair dos quadros da OAB. Isso é uma sanção, isso é uma punição. Agora, se você está pedindo para se inscrever e a OAB diz não, isso não é uma sanção, é um indeferimento, tá? Então, não se compara com a sanção. Mas por que eu estou batendo nesta tecla para que você entenda, para que você compreenda o que está sendo dito? Porque o que vai acontecer? Eu não posso simplesmente dizer, não, você não vai escrever porque você não é inidôneo. Isso ali configuraria uma grave violação do contraditório, da ampla defesa, tá? Do próprio devido processo legal. Então, a partir deste momento, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Galera da mentoria, galera aí que está assistindo a gravação. Se a OAB indefere aqui o teu pedido, se ela, por algum momento, ela vai... Indefere ainda não, mas se ela, por algum momento, ela tem dúvidas, questionamentos sobre a tua idoneidade para exercer a advocacia, ela vai te garantir o contraditório. E este processo administrativo, que vai te garantir o contraditório, ele vai seguir os mesmos termos, a mesma ritualística de um processo administrativo sancionatório. Entretanto, não é, na prática, ele não é. Na prática, ou seja, na realidade, é só para saber se você vai poder se inscrever ou não. Mas como eu estou dizendo que você não é idôneo para advogar, é diferente dos outros elementos aqui que são mais diretos, são objetivos, aqui existe uma subjetividade. E devido a essa subjetividade, tem que ser garantida a você o contraditório ampla defesa. E ao final, o conselho
tal qual é lá no sancionatório, o conselho vai dar o veredito. O veredito não, ele vai dar seu posicionamento. E ele vai seguir os mesmos termos do processo administrativo sancionatório para o que tange a exclusão de um advogado. Então, a exclusão ela não ocorre assim, você cometeu um ato que é passivo de exclusão, nós vamos ver quando formos estudar o artigo 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá, do Estatuto, no momento oportuno aqui dentro desse nosso curso, mas eu não estou julgando, eu não estou processando alguém que vai ser punido com a exclusão ou não. Mas como eu estou impedindo alguém de se inscrever, e eu preciso garantir o contraditório no caso da idoneidade, ou seja, esse processo aqui de inscrição, neste momento em que é questionada a idoneidade do advogado, vai ser garantido a ele o contraditório e seguirá os termos do processo administrativo, disciplinar, sancionatório, focado na exclusão. Por que eu estou falando isso? Porque a exclusão ela tem um ponto elementar que é eu preciso da anuência do conselho. Os conselheiros da OAB vão votar para saber se aquela pessoa vai ser excluída ou não. E tem um número específico de conselheiros que a gente vai ver lá na frente quando for o momento oportuno. O que você precisa saber é que é o mesmo elemento. Os conselheiros, tá? No caso ali, o número específico estabelecido pelo estatuto, tá? Não falo agora porque você já vai querer anotar, decorar isso, e aí você perde todo o foco. Só qual é o número mesmo? Então, para aqui, tá? Tem um número específico estabelecido, tá? Lá pelo estatuto, lá no artigo que vai falar da exclusão. E aí, o que que acontece, tá? Artigo 36, 7, 39. Vai falar da exclusão. E ali, o que que a gente estabelece nesse ponto? É que agora é garantido para essa pessoa que foi questionada a sua idoneidade, que ela pelo menos se defenda. E após esse processo, o conselho vai votar, tem um número específico, tá? Uma fração do número de conselheiros que vai votar e ela precisa atingir essa fração na negativa, não é na positiva. Então, assim, o número específico dessa fração vai ter que dizer, olha, essa pessoa aqui não é idônea. Aí, se não chegar nesse número específico, que é a maioria, tá, do conselho, a pessoa vai se inscrever. É a mesma coisa que vai acontecer na exclusão. Para ser excluído, eu vou precisar ali de tantos terços do conselheiro dizendo que a pessoa tem que ser excluída. Se não chegar nesse número, a pessoa fica. Tá? A pessoa fica. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Parágrafo 3º aqui desse mesmo artigo 8º. Vai dizer para a gente, olha, a idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observe o termo do processo disciplinar, tá? Deu para entender? Não fiquem focando agora no número de mínimos 2/3. A gente vai ter uma aula sobre isso. Não tentem decorar isso agora. Foquem aqui. Idoneidade moral é um requisito que você precisa cumprir e se ela for questionada no processo, você vai ter o direito ao contraditório. Mas ele não é um processo punitivo. Se for negado para você a inscrição, se for indeferido, você não está sendo punido, é um indeferimento. Mas, como tem um elemento subjetivo, vai ser garantido para você o contraditório e a ampla defesa, tá? Vai ser garantido para você o contraditório e a ampla defesa nos termos do próprio processo, se ele fosse punitivo. Galera, deu para entender isso? Você aí em casa, deu para entender isso? Isso aqui, ó, é questão que a galera erra pra caramba, tá? Mas você vai acertar. E aí, galera, nós entendemos isso? Tá tranquilo? Beleza? Me dê o ok aqui na mentoria, beleza? Show de bola, tranquilo. Todo mundo me respondam. Você aí também. Se ficou com dúvida, me manda um direct no Instagram. Coloca a tua dúvida aqui embaixo nos comentários. Olha lá. Prestando atenção aqui, tropa. E aqui nós temos o último. E vocês achando que ir lá prestar o compromisso, ir lá na OAB, né? Ultimamente tem sido... Quer dizer, ultimamente não, já voltou aos poucos, né? A ser presencial, mas por um tempo foi online. Mas, ó, você lá achava que lá prestar aquele compromisso ali era um mero elemento ali, né? Festivo, cerimonial. Não. Tem importância processual. Se você não prestar compromisso perante o conselho, tá? Se você não prestar compromisso perante o conselho, você não receberá sua carteira. Tanto é que os colegas que chegam atrasados lá na cerimônia que prestam compromisso, fazem de novo para receber. Você precisa prestar compromisso, dizer lá que você vai cumprir, tá? Com todos os elementos lá do juramento que a gente faz, tá?
perante os representantes do sistema OAB. Então, aqui, ó, nós precisamos passar obrigatoriamente, é necessário passar obrigatoriamente por todos esses critérios. É necessário. Então, vamos lá, ó. Capacidade civil, quitação eleitoral e militar, diploma ou certidão de graduação, aprovação no exame de ordem, ou seja, você já sabe, não basta passar no exame de ordem para você se inscrever no exame na OAB, verificação de compatibilidade, que a gente já viu, idoneidade moral, que é muito importante, e prestar compromisso. Agora, Tiago, tu falaste daquelas súmulas lá, o que tange a idoneidade moral. Elas estão no material? Estão aqui, ó. Vamos lá ler, tá? Quero falar delas com vocês especificamente. Olha só. Súmula 09 do Conselho Federal da OAB. Ó, requisitos para inscrição nos quadros da Ordem Advogada do Brasil, idoneidade moral, a prática de violência contra a mulher, assim definida na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará de 1994, vai dizer o seguinte, olha, constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição do bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente de instância criminal. Então, olha só, basta o envolvimento, basta indícios de autoria e materialidade, não precisa ter instância criminal instaurada, assegurada ao Conselho Seccional a análise de cada caso concreto. Então, gente, basta indícios de materialidade, de autoria e materialidade num ato de violência contra a mulher, que este bacharel e este pleiteante à inscrição na OAB terá sua inscrição indeferida. Vamos lá. Requisitos para inscrição dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, idoneidade moral, prática de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência física ou mental, constitui fato apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para inscrição de bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente de instância criminal, assegurando ao Conselho uma análise de cada caso concreto. Perceba que o primeiro caso era violência contra a mulher. Agora, da súmula 10, é crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência física ou mental. Tá? Então, basta, ó, indícios de autoria e materialidade. Não precisa ser instaurada uma instância criminal para que haja qualquer tipo de indeferimento nesse aspecto. E a súmula 11... Eita. E a súmula 11 vai dizer isso aqui para a gente, ó. Requisitos para inscrição dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, idoneidade moral, a prática de violência contra pessoas LGBT, agora já é LGBTQI+, né? LGBTQI+, em razão da orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, constitui fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para inscrição de bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente de instância criminal, assegurada ao Conselho Seccional, análise de cada caso concreto. Tá? Ó, bastando os indícios de autoria e materialidade para que seja, então, aí indeferida a inscrição desse pleiteante. Então, olha só. A gente tem aqui o conceito de idoneidade moral, tá? Olha só. Idoneidade moral pode ser definida como conjunto de qualidades e atributos que possui o indivíduo, tais como honra, dignidade, honestidade, seriedade, entre outros valores que levam à respeitabilidade na sociedade. Então, o que a gente tem aqui é um conteúdo indeterminado, tá? Então, não espere ali, idoneidade moral é isso. Por isso que tem uma análise a caso concreto, por isso que é garantido o contraditório para a defesa, porque existe uma subjetividade. Vocês viram que todos os outros requisitos dos 7, todos são objetivos. Tem que comprovar isso. Idoneidade moral, tá? É subjetiva. Só que é determinável caso a caso e pode ser algo criminoso ou não, tá? Pode ser algo que não configure crime, mas que moralmente não seja idôneo para que um advogado exerça aquelas situações aí, tá? Vou mandar. Sobre o artigo 8º, tudo que é necessário para a inscrição do advogado, deu para entender? Tá tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Você aí assistindo no YouTube, tudo certo? Tá tranquilo, galera aqui na mentoria, tudo ok? Me dei um ok, tá? Olha só. A partir de agora é bem mais rápido, tá, gente? Olha só. Para inscrição como advogado é necessário o exame de ordem regulamentado pelo provimento do Conselho Federal, tá? Então é necessário ali você ter aprovado o exame de ordem. Esses provimentos eles não caem, tá? Mas se você quiser dar uma estudada, dar uma lida nele,
para entender um pouco mais sobre o exame de ordem, tá o provimento 144 de 2011 e o provimento 156 de 2013. Tá? Você vai entender por que virou unificado, você vai entender quais são os critérios ali do exame de ordem, mas eu nunca vi a FGV cobrar esses provimentos da gente. Vamos lá. Olha só, o parágrafo terceiro vai falar para a gente do estrangeiro. Então, gente, a pessoa, não é só o brasileiro que estuda fora, mas o estrangeiro, ele pode sim se inscrever, tá, na OAB, olha só. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, então, olha só, o estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação. Então, essa prova de título de graduação, gente, não é a prova da OAB. Se você estudou em Coimbra, se você estudou em Harvard, fez direito lá em Oxford, e quer vir advogado no Brasil, pode. Mas você vai ter que fazer a prova de título de graduação, você vai ter que revalidar o seu diploma. Essa prova de título, que muita gente confunde, essa prova de título aqui não é o exame de ordem. Ou seja, você vai ter que revalidar o seu diploma, você vai ter que revalidar o seu diploma através de uma prova de título, mais exame de ordem. Tá? Então, ó, obtido a instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender os demais requisitos previstos neste artigo, tá? Então, ó, estudou fora, pode vir se inscrever aqui? Pode, claro. Mas precisa revalidar teu diploma. Porque vocês viram que um dos requisitos é o quê? Comprovar lá através do diploma que você você cursou. Em Portugal tem uma situação diferente, tá? Em Portugal, o que acontece? Tem que fazer, olha, não confunde Portugal com a questão da inscrição, tá, Davi? Em Portugal, o teu diploma, tanto brasileiro, um diploma brasileiro lá, quanto um diploma português aqui, precisa ser revalidado também. Só que, a partir dessa perspectiva, por serem nações amigas, essa revalidação de um diploma português e um diploma brasileiro é mais fácil, tá? É mais fácil do que o diploma de outros países. Não confunde, porque essa tua pergunta, provavelmente ela está perguntando se um advogado brasileiro pode advogar em Portugal, tá? A gente está falando de diploma. Agora sim, se você já tem a carteira da OAB no Brasil, você pode requerer sua carteira da OAB? Pode, sem fazer o exame lá referente em Portugal, pode. E vice-versa, se você já tem a carteira da OAP, que é aos advogados lá em Portugal, você precisa fazer o exame de ordem no Brasil? Não, tá? Você só basta requisitar, tá? Mas é uma perspectiva específica entre Brasil e Portugal. Mas, em relação a diploma, gente, não confunda essa situação da OAB ou com OAP, de você já ser advogado, com a situação do diploma. Se você estudou em Portugal, você precisa revalidar o diploma assim no Brasil, tá? Só que essa revalidação, por ser nações amigas, vai ter um trâmite um pouco mais facilitado. Deu para entender isso, Davi? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Tá? Muita gente confunde essa situação de Portugal com o fato de não precisar revalidar diploma, tá? Não precisa. O que tem essa diferençazinha é de você já ter a inscrição na OAP e vir solicitar sua inscrição na OAB. Não precisa fazer exame de ordem e vice-versa, tá? Continuando. Olha só, mais uma vez falando de idoneidade moral, aquilo que eu já até li para vocês, ó. A idoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 de todos os membros do conselho competente em processo que observe os termos do processo disciplinar focado lá na exclusão, tá? Vamos continuar. Não atende ao requisito de idoneidade moral quem tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Gente, esse conceito de crime infamante, coloca um asterisco, uma taxinha, porque a gente vai tratar dele quando a gente for estudar sanções e infrações, tá? Ele aparece lá no artigo 34 do Estatuto, e lá eu trago para vocês, lá explicando para vocês o que é um crime infamante e tudo mais. Ele não é um tipo penal, isso já tira da tua cabeça, não é um tipo penal. Cometeu um crime infamante que está previsto na lei tal, porque o verbo que configura o tipo de crime infamante é isso, não é bem isso, tá? Crime infamante também é um conceito indeterminado, aberto, tá? Pode ser qualquer crime, pode ser infamante, tá? É um crime que, na prática, ele macula a imagem da advocacia. Então, ó, se você foi condenado por crime infamante, tá? Você não vai poder se inscrever no exame de ordem, não vai poder se inscrever
nos quadros da OAB, salvo você já tiver sido reabilitado. Mas o que é reabilitação, tempo de reabilitação, como configura a reabilitação, a gente vai ver lá quando for estudar sanções e infrações. Continuando aqui no artigo 8º, tá? Na verdade, vamos para o 9º falar agora da inscrição do estagiário. Queridas e queridos, sobre a inscrição, tá? Sobre a inscrição do advogado na OAB. Tranquilo? Beleza? Sem dúvidas, sem mistério, né? Deu para entender? Tranquilo? Você aí em casa, beleza? Não esquece de deixar teu like, teu joinha, compartilhar esse vídeo, tá? Esquece que esse material, ó, só clicar no link aqui embaixo, você tem acesso a todo esse material, tá? Tem aqui uma plataforma ali, você vai ter acesso a todo esse material. E aí, galera, Davi, Elizabeth, Caroline, tranquilo, Natane, Nicole, Rayane, beleza? Roberto, Cléo, Anderlene, tudo ok? Posso prosseguir? Show de bola? Então vamos prosseguir. Gente, o estagiário, eu sei que tem muita gente que está estagiando no escritório de advocacia no primeiro, no segundo semestre, e é estagiário de escritório, mas ainda não é um estagiário inscrito, tá? Na OAB. E para você ser um estagiário inscrito na OAB, sim, você recebe uma carteirinha azul, sim, você paga uma anuidade, claro, muito mais barata do que a anuidade do advogado, tá? Mas você precisa, sim, passar por um processo de inscrição. E o processo de inscrição do estagiário é um pouquinho diferente, tá? Ele vai observar lá o artigo 8º? Vai, mas não todos, porque se é o estagiário ele ainda não está formado, se é estagiário ele ainda não passou no exame de ordem, tá? E vai surgir mais um requisito também. Então, olha lá, eu vou precisar demonstrar, né, capacidade civil, vou precisar, tá, demonstrar quitação militar, vou precisar passar por todos os requisitos, tá? Inclusive aqui, ó, vai ter uma análise de idoneidade moral, análise de compatibilidade, tá? Inclusive, ó, tive que o inciso 7º também ali da questão de prestar juramento, tá? Então, olha só, vou precisar observar. Só que surge mais um, ó, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Na verdade, vão ter mais alguns lá na frente. Mas esse aqui é só comparativo ao artigo 8º, tá? Só comparativo ao artigo 8º. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Quer dizer, ele fica assim, não é mais ou menos, ele fica exatamente assim, ó. Percebam, ó. Daquele do artigo 8º, o que o estagiário precisa? Comprovar capacidade civil, quitação eleitoral militar, vai ser feita uma verificação de compatibilidade, ou seja, se a pessoa é incompatível, se, vamos imaginar, gente, gerente de banco é incompatível com a advocacia, gerente de banco não pode advogar. Ah, isso, a pessoa lá é gerente de banco. De se inscrever como estagiário, pode. Essas pessoas, Tiago, mas como vai ficar o estágio delas? Elas não vão poder estagiar em escritório, tá? Elas vão estagiar unicamente no NPJ. No NPJ, tá? Elas vão estagiar unicamente no NPJ, dentro da faculdade. Ó, vai passar pela questão de idoneidade moral, também vai ser analisada, vai prestar compromisso. E, gente, isso aqui é para prova. Eu sei que muita gente se inscreve nas seccionais aí como estagiário, ainda não tem o estágio, ainda não foi admitido no estágio. Mas para a tua prova, você precisa dizer que é requisito para você se inscrever como estagiário perante a Ordem dos Advogados do Brasil, você já ter sido admitido em estágio. Tá? Então, esses são os requisitos. Tem mais alguns? Tem, como a gente vai ver já já. Está no 4º ano. Já ter cursado a disciplina de deontologia jurídica, que nada mais é do que essa disciplina aqui, ética profissional. Algumas faculdades chamam de deontologia jurídica. Tá? Então, tem mais alguns requisitos que a lei vai trazer. Até aqui, a gente percebe, ó, que some lá daquele que o advogado precisa. Claro, se a estagiária não está formada, claro, ainda não passou no exame de ordem, tá? Mas vai precisar comprovar capacidade civil, quitação eleitoral e militar, verificação de compatibilidade, idoneidade moral, prestar compromisso. E esse aqui é novo, ó, em relação ao 8º. E esses dois também. Mas esse aqui aparece aqui porque é comparativo, tá? Ó, já ter sido admitido em estágio. Isso está falando aonde, Tiago? Artigo 9º, inciso 2º, que a gente acabou de ver. Artigo 9º, inciso 2º, vai falar que o estagiário já precisa ter sido admitido em estágio profissional para poder solicitar carteira. Na prática, isso acontece nas seccionais? Não te pedem isso. Mas você vai precisar disso lá para sua prova, tá? Então, olha só. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Tiago, mas tem mais requisitos? Tem. Conforme eu falei para vocês, você precisa estar o quê? Você precisa estar no 4º ano da faculdade, tá? E você já precisa ter estudado,
tá? Você já precisa ter estudado ética profissional. Já leio aqui a tua pergunta, tá? Já leio a tua pergunta aqui. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Natânia. Já leio a tua pergunta, Natânia. Tá? Deixa eu só ler aqui pra gente. Olha só, parágrafo primeiro. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos realizado nos últimos 2 anos do curso pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores de órgãos jurídicos de escritório de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo do Estatuto de Ética Profissional. Então, o que acontece? Você precisa estar a partir do 4º ano, tá? Você precisa estar cursando o 4º ano e já precisa ter superado o estudo dessa disciplina de ética profissional, tá bom? Então, além daqueles requisitos que a gente viu, a pessoa precisa estar a partir do 4º ano e já ter estudado, ter feito a disciplina, comprovar que já fez a disciplina de ética profissional. A Natália perguntou, professor, no exame passado caiu a seguinte questão, que o estudante deveria providenciar a inscrição como estagiário junto ao conselho seccional, em cujo território se situa. Pode informar o artigo que se trata sobre isso? A gente já vai ver essa questão aí, aonde o estagiário se inscreve, tá? Então, já a gente vai ver essa questão territorial ainda na aula de hoje, tá bom? Estamos aqui, tá? No caminho para chegar aí, tá bom, Natália? Só segura um pouco a tua dúvida que é na aula de hoje, essa questão territorial, tá? Olha só, tá? Olha só, a gente já vai chegar lá. Até aqui, deu para entender, gente? Tranquilo? Tranquilo, Natânia? Só segura um pouquinho aí, tá? Que eu já vou te explicar a questão territorial, porque a questão territorial do estagiário, ela é diferente da questão territorial do advogado, tá? Ela é um pouquinho diferente. A inscrição do estagiário é um pouquinho diferente em questões territoriais do advogado. E isso pega muita gente. Beleza? Olha só. Então, quais são os requisitos, além do que a gente viu para a inscrição do estagiário, ó? Está cursando o 4º ano, estágio em local autorizado por lei, concluída a disciplina de ética na faculdade. Já vamos chegar lá, Natânia. Tua pergunta aqui, muito boa. E tira muita gente, tá? Mas, olha só. Antes de chegar lá, olha só. O aluno do curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado na respectiva instituição de ensino superior para fim de aprendizagem vedada à inscrição na OAB. Gente, isso aqui, prestem muita atenção. Tá? Hoje, a OAB não está aconselhando aos bacharéis que ainda não passaram no exame de ordem a atuarem como estagiário com a carteirinha. Porque tem muito bacharel se passando por advogado, tudo mais, já está formado, né? E ali usa a carteirinha da OAB. Mas a lei permite. Então, preste atenção, tá? Preste atenção, tá? Você, se já é bacharel, você pode ter a carteirinha de estagiário. Não é igual à situação da pessoa que exerce atividade incompatível, tá? Não é igual. Se você exerce uma atividade incompatível com a advocacia, você pode ser bacharel, você pode estar na faculdade, que você não vai poder se inscrever. O teu estágio vai ficar restrito ao estágio que você vai ter na faculdade, tá? Tiago, mas o que é incompatibilidade e impedimento? Eu já expliquei um pouquinho no início da aula, mas a gente vai ter uma aula que eu vou falar só de incompatibilidade e impedimento, tá? Só de incompatibilidade e impedimento aqui com vocês. Mas aquele aluno que é incompatível, aquele que não pode advogar porque já exerce uma atividade, ó, um gerente de banco, né? Um aluno que é policial militar, que é policial civil, que é guarda municipal, que eu tive alguns alunos, alguns semestres atrás, que era vereador, tá? E ele era presidente da Câmara de Vereadores do município. E ele não podia, incompatível. O presidente, por exemplo, o chefe da mesa do Poder Executivo, ele é incompatível, tá? Se fosse ali um membro, né, ali, ele seria impedido, mas o chefe da mesa do Poder Executivo é incompatível. Então, ele é incompatível para ser estagiário também. Ele é incompatível para ser estagiário também. Vamos lá, vamos andar. Olha só. Aqui o que eu estava falando para vocês também, olha só. O estágio profissional poderá ser cumprido por um bacharel de direito que queira se inscrever na ordem. A pessoa ainda não passou no exame, pode solicitar sua carteira, a sua inscrição como estagiário? Pode, a lei permite. A OAB não está aconselhando? Não está, porque tivemos corriqueiros casos, vamos ter corriqueiros casos de bacharéis que usam a carteira de estagiário para se passar como advogado. E aí, nesse caso, nós estamos aí diante de uma situação séria, constitui inclusive crime. Aqui a gente começa a responder um pouco a pergunta da Natânia, tá? Só que o que acontece? Não é só da inscrição, da questão territorial da inscrição do estagiário que eu vou tratar agora, mas sim também do advogado. Existem 2 tipos de inscrições, minha gente.
a inscrição principal e a suplementar, tá? Eu, por exemplo, agora esse ano eu vou solicitar a minha suplementar no estado de Santa Catarina, que é a base do escritório que eu trabalho, tá? Então, eu vou solicitar, por exemplo, a minha inscrição suplementar no estado de Santa Catarina. Mas a minha principal é aqui no estado do Pará, tá? É aqui no estado do Pará. Então, existem dois tipos de inscrições. Vocês, ao passarem no exame de ordem, vão lá na seccional Pará, vocês vão solicitar a principal. A seccional, aí eu já faço uma pergunta para vocês. Eu sou obrigado a ter uma inscrição suplementar? Sim ou não? Em regra, eu sou Não. obrigado? Quando é que eu vou ser obrigado a uma inscrição suplementar? Se ultrapassar o limite, professor. Quando eu começar a advogar de forma habitual em outro estado. E o que a OAB considera habitual? Quando você já tem mais de 5 causas por ano em um determinado estado. Tá? Então, é aí que você vai precisar ter uma inscrição suplementar. Mas vamos lá, olha só. O que é uma inscrição principal? Olha só. Deixa eu colocar aqui no marca-texto para a gente pegar melhor. O futuro advogado deve solicitar a inscrição na seccional do estado onde pretende estabelecer o seu domicílio profissional. É por esse motivo que o número de inscrição sempre é antecedido pela sigla OAB do seu estado. A suplementar, sempre que o exercício da advocacia se tornar habitual e seccional estranha à descrição principal, ou seja, sempre que a intervenção judicial exceder 5 causas por ano, caberá ao advogado solicitar a inscrição suplementar no conselho seccional em questão. Então é o seguinte, tá? A questão da inscrição principal do advogado, ela vai ser sempre na base territorial onde ele exerce a sua profissão. Base territorial profissional. Se ele não tiver uma base territorial profissional, eu vou presumir que é a mesma do domicílio dessa pessoa, tá? Só que esta conjuntura, aí pega a tua pergunta, Natânia, esta conjuntura de inscrição, ela não serve para o estagiário, tá? Eu não vou presumir que a inscrição do estagiário vai ser feita no local onde ele reside. A inscrição do estagiário já vai aparecer aqui para a gente, já eu vou te mostrar o artigo, conforme tu me pediste. Mas lá na OAB não vou te pedir o artigo. Então, aprende como é, tá? Lá na primeira fase não vou te pedir o artigo. Não vou te perguntar o artigo tal. Quer saber se você sabe isso. Então, o que acontece? A inscrição do estagiário, ela tem que ser feita na seccional do território de onde ele estuda, de onde fica a faculdade onde ele estuda. Então, vamos imaginar aqui no estado do Pará, tá? Vamos imaginar aqui no estado do Pará, tá? E aqui eu tenho uma pessoa que mora no município que fica próximo do Maranhão. A pessoa mora no Pará, mas estuda em Imperatriz, braço aí, pessoal, de Imperatriz no Maranhão. A faculdade fica aqui. Isso acontece, isso é comum, tá? Faz faculdade em Imperatriz no Maranhão, mas mora no Pará, tá? Essa pessoa vai se inscrever como vai fazer uma inscrição como estagiário, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, deixar mais bonitinho para vocês aqui, tá? Olha só, como eu disse aqui, a pessoa mora no Pará, mora, mas, tá? Ela estuda em Imperatriz no Maranhão. Mais uma vez, abraço pessoal de Imperatriz aí no Maranhão. Mas ela estuda, faz faculdade em Imperatriz do Maranhão. Aonde essa pessoa vai ter que fazer essa inscrição como estagiário? No Pará ou Imperatriz do Maranhão? Aonde eu vou me inscrever como estagiário? Maranhão. No Maranhão. Aí você vai lá, né, na subseção de Imperatriz, né, que representa a seccional Maranhão, e você vai ser o estagiário com o número de OAB de estagiário, OAB Maranhão. OAB Maranhão. Terminou a faculdade, passou na OAB, mora no Pará. Você vai se inscrever aonde vai ser presumido pelo domicílio profissional, se você não tem um básico, vai ser presumido que é aqui. Aí, nesse teu caso, a tua inscrição principal vai ser no Pará, ó. Vai ser no Pará. Deu para entender isso, gente? Inscrição do estagiário é sempre no território da seccional onde está a faculdade que ele estuda. Deu para entender isso? Natane, você que me perguntou isso, deu para entender? Tranquilo? Vamos lá. Olha só.
A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional cujo território pretende estabelecer domicílio profissional na forma do regulamento geral. Tá, Thiago, mas se ele não tem esse domicílio profissional, presumo que é aonde ele mora, domicílio, olha só. O requerente de inscrição principal do quadro dos advogados presta o seguinte compromisso, tá? Olha só, gente, a partir do momento eu coloquei aqui, era para ter colocado mais atrás, mas isso aqui é o compromisso que vocês vão ler lá quando vocês forem aprovados, tá? E for receber a carteira de vocês, tá? Ó, você requereu, aí vai receber tua carteira, lá na cerimônia você vai ler isso aqui, ó. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Já coloca teu braço aí para frente, já para você sentir lá na cerimônia. Vamos lá. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Se sentiram lá fazendo o juramento? Se sentiram? Pois é isso lá que vocês vão ficar lá com o braço estendido, né? Ali vai começar a tremer uma hora o braço, mas vai continuar com o braço estendido lá, e esse juramento vocês vão fazer. Como eu falei para vocês, tá? Esse juramento lá, esse momento, ele não é protocolar, ele não é meramente cerimonial, tá? Ele é fundamental ao processo, ele é indelegável por sua natureza, solene, personalíssima, compromisso incluído neste artigo, você não pode pedir para outra pessoa fazer por você. E a conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição nos quadros da advocacia, tá? Esse slide aqui ele ficou fora de lugar, tá? Mas olha só, voltando para cá. Voltando para onde a gente estava, do artigo 10º, falando ali sobre a inscrição principal. Considera-se domicílio do profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Então, se ele não tem ali, por exemplo, eu no caso, eu não tenho um escritório físico mais, né? Apesar de trabalhar no escritório grande, ninguém me cobrou ter um escritório físico aqui, tá? Trabalho da minha casa, trabalho em home office, e advogo até mais do que advogaria dentro de um escritório. Mas o que acontece? O meu domicílio é o meu domicílio de pessoa física aqui como advogado. Se eu não tivesse levado nenhum tipo de localização do meu local de atividade profissional de advocacia, a OAB veio a presumir que é o meu local de domicílio. Continuando, a gente já está quase terminando, tá? Olha só. No caso de mudança efetiva de domicílio, do profissional para outra unidade federativa deve o advogado requerer transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Então, por exemplo, você se inscreveu no Pará, mas vai se mudar para Santa Catarina. Nesse caso, gente, eu vou ter que mudar a minha principal do Pará para Santa Catarina, tá? Porque eu estou mudando o meu domicílio profissional. Não é a minha situação atual. A minha situação atual é que eu tenho mais 5 causas em Santa Catarina. Então, eu estou advogando habitualmente lá, mas meu domicílio principal, minha atuação principal é o Pará. Então, lá eu vou ter que ter suplementar. Nesse caso, se eu me mudar para Santa Catarina, mudar minha atividade, o meu domicílio profissional efetivo, aí o que vai acontecer? Eu teria que mudar a minha inscrição principal para Santa Catarina. As pessoas fazem isso na prática, Thiago? Não. Fazem só suplementar, se for o caso, e deixam lá. Tá? Ou então cancela a inscrição aqui, só muda a principal para lá, né? Só muda a principal e não faz suplementar. Enfim, se eu não vou advogar mais no Pará, só vou advogar em Santa Catarina, basta eu transferir minha principal para lá. Tá? Basta transferir minha principal para lá. Se eu vou continuar advogando no Pará, mas estou mudando para Santa Catarina e lá vai ser minha atividade principal de atuação, eu mudo a principal para cá e faço a suplementar no Pará. Tá? O ponto é, se você vai se mudar e o seu domicílio profissional vai mudar também, você tem que mudar a sua inscrição, tá? Principal, que no meu caso era no Pará. Se eu for me mudar ali para Santa Catarina, por exemplo, e tiver que mudar o meu eixo de atuação principal, eu vou transferir minha inscrição principal para Santa Catarina. Tranquilo? Entendido? Até aqui, deu para entender, galera? Tá tudo ok? Alguma dúvida até aqui? Olha só. Continuando. O Conselho deve suspender o pedido de transferência ou inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade
na inscrição principal contra ela, representando ao Conselho Federal. Então, o que acontece? Olha só, o Conselho Seccional, tá, ele deve suspender esse pedido que a gente vai fazer de transferência de uma inscrição ou um pedido de inscrição suplementar, se ele verificar que tem alguma ilegalidade na tua inscrição principal. Então, o Conselho Seccional percebeu que esse teu pedido de transferência ou de suplementar que tu estás fazendo lá, por exemplo, lá o pessoal de Santa Catarina percebeu que tem uma ilegalidade na minha inscrição principal. Aí ele suspende a minha inscrição ou suplementar ou a transferência da principal e me representa junto ao Conselho Federal. E lá que eu vou ser processado. Deu para entender isso aqui também, gente? Bem tranquilo, bem facinho de entender. Deu para entender aqui, tranquilo? Todo mundo? Sem dúvidas? Deu para entender? Tranquilo? Show de bola? Tá? Eu acabei não botando aqui no e-book o artigo que a Natânia me pediu, tá? Mas olha só, Natânia, eu já vou abrir aqui o estatuto para você, tá? E vou colocar no material, tá? Só para que vocês possam ver. Tá um pouquinho lento aqui. Tá. Bem aqui, ó. Deixa eu colocar para ti. Confesso que eu nem sei se a gente colocou esse. Eu acho que eu acabei pulando esse no. Aqui eu vou colocar para vocês já já no material, tá? Mas tá aqui. O meu computador tá um pouquinho lento. Tá aparecendo o estatuto aí para vocês, gente? Tá aparecendo o estatuto aí para vocês? Tranquilo? Me respondam, por favor. Tá aparecendo o estatuto para Sim, vocês? professor, tá aparecendo, sim. Beleza. Então, olha só. Artigo 9º, parágrafo 2º. Ó. A inscrição de estagiário é feita no Conselho Seccional cujo o território se localize o curso jurídico. Tá? Artigo 9º, parágrafo 2º, Natânia, para a tua pergunta e para todo mundo. Tá? Artigo 9º, parágrafo 2º. Tá? Então, a inscrição ela tem que ser feita lá na base territorial em que está a faculdade. Compreendido? Entendido? Show de bola? Então, a gente termina aqui a nossa mentoria de hoje, tá? Semana que vem a gente vai continuar, a gente vai estudar de cancelamento, licenciamento e cancelamento da inscrição, tá? E depois a gente vai estudar impedimento e incompatibilidade, tá bom? Já para a semana eu já trago material para vocês e já perto lá pelo dia 20 ali, vocês já sabem que eu prometi para vocês, o pessoal da mentoria, o cronograma de 30 dias do 34º exame de ordem. Tá bom, gente? Beijão, fique com já. Você aí em casa, obrigado aí pela sua audiência. Deixa teu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui no canal, tá? E todos esses materiais estão aqui no link aqui embaixo, tá bom? Abração!